Ganho de peso de uma gestante eutrófica, até quanto é considerado saudável? A faixa de referência da eutrófica vai de... Para a mulher que faz atividade física, esse momento da gestação, ele não é um momento favorável, digamos assim, pro ganho de massa magra. Do ponto de vista metabólico. Suplemento na gestação. Vitamínicos é o recomendado, né? Pra você... Mais ou menos, vai lá. E no caso de whey protein? O whey protein, ele... Vamos lá. E a creatina? Existem umas linhas de pesquisa hoje, bem recente, isso tá... E a cafeína? Ela existe alguma quantidade que ela é segura para ingerir durante a gestação? Sim, a recomendação atual é que a gestante não passe de... Aquelas náuseas matinais que algumas mulheres sentem que acordam extremamente enjoadas. Tem alguma coisa de alimentação que pode ser feita para melhorar isso? No geral, é mais bem tolerado. E a constipação? A constipação, primeiro a gente... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e no programa de hoje a gente está recebendo a nutricionista materno-infantil, Michele Bento. Prazer, Michele, receber você aqui hoje. Prazer meu, prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição na gestação, né? A mulher que está ali pensando, né, aquela famosa tentante, está ali já no processo de querer engravidar, de tentar engravidar, está se planejando para isso. É importante ela já estar atenta à alimentação nessa fase? Absolutamente, com certeza. Por dois motivos. Um, que a gente tem muita relação da nutrição, especialmente em relação à deficiência de alguns nutrientes. Tem alguns nutrientes, tanto para a mulher quanto para o homem, que às vezes a gente olha para a mulher e esquece do homem. Verdade. Mas também existe uma relação entre nutrição e fertilidade masculina e feminina, os dois. Então, a mulher que está tentando engravidar, ela pode ter alguma dificuldade para conceber, né, para conseguir realmente chegar na concepção por conta de alguma deficiência nutricional. Então, esse é um dos motivos para a gente procurar antes. E o segundo motivo é que, na verdade, até que a mulher engravide e descubra o positivo, já existiu um período ali. Ela começou aquela gravidez com um estado de saúde, um estado nutricional, e o bebê vai começando a ser gerado naquele cenário, né? Que pode ser um cenário de caos. E eu não quero começar essa gestação num cenário de caos, com certeza. Claro. Então, é importante que a mulher se prepare para já chegar no momento da concepção com uma melhor nutrição, com uma melhor qualidade de alimentação, com um melhor peso também, porque... o peso que a mulher inicia, o ganho de peso durante a gestação é importante, mas o peso que a mulher inicia a gestação também é. Tá, ficar atenta a esse peso inicial. Isso, então se for uma mulher que está assim, tá fora de um peso saudável, que precisa emagrecer para se tornar, para adequar esse peso e ficar com o peso mais saudável, seria bom que ela fizesse isso antes de engravidar e não durante a gestação, né? A gente nem recomenda que tenha perda de peso durante a gestação. Então, é muito, muito importante procurar antes, sim. Se ela tiver com sobrepeso ali, de repente procurar já ir emagrecendo antes para já startar num peso melhor. Num peso mais adequado, sim, mais saudável. E quais essas mudanças são importantes nessa fase? Que mudanças seriam essas? Essa fase pré-gestacional aí, né? Essa fase, né, de preparação para a concepção. Então, eu posso ser bem clichê, né? Comer frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Porque é isso, né? Eu acho que não dá para fugir muito do clichê. Tem alguns nutrientes especificamente que são mais preocupantes, porque eles vão participar da questão da fertilidade, né? Então, o zinco é muito importante, vitaminas do complexo B, o ômega 3, a quantidade e a qualidade da gordura que a mulher come, porque a gordura, a nossa gordura faz o colesterol e o colesterol é base para os hormônios. Então, é muito importante que a mulher tenha um consumo adequado e de boa qualidade de gordura para conseguir ter os hormônios adequados e favorecer a concepção. Tem o ácido fólico também, mas o ácido fólico precisa ser suplementado, então é um caso à parte. Vitamina D também é super importante para essa regulação hormonal. Então, além de um clichêzão de alimentação saudável, com vitamina, com frutas, com antioxidantes, com uma quantidade boa de fibra, uma quantidade de calorias. Exatamente, aquele clichêzão, além disso, tem uma preocupação com alguns nutrientes importantes para concepção, para que aconteça a concepção. O ácido fólico desse rol do que você falou seria o único que você teria que você precisa fazer obrigatoriamente através de suplementação? Obrigatoriamente para todas as mulheres. Na verdade, o ideal seria que todas as mulheres em idade reprodutiva
com chance de engravidar estivessem tomando ácido fólico. Mas a gente Independente de estar pensando em engravidar. porque a gente pode acontecer uma gravidez não planejada, né? Então, o ideal seria que todas tomassem. Isso não é uma realidade, mas aquela mulher que já está tentando engravidar, que sabe, na tentativa, ela precisa tomar. Esse é o único obrigatório. Todas as mulheres têm que fazer suplementação de ácido fólico para evitar defeito do fechamento tubo neural. Esse defeito acontece nos primeiros dias pós-concepção. Então, não dá pra gente esperar o positivo para começar a suplementar. Isso tem que ser feito antes. Então faz tipo um estoque. Você faz tipo um estoque ali. Você faz uma garantia, né? Não é exatamente um estoque, mas uma garantia de que no momento em que houver a concepção, tem ácido fólico suficiente para fazer um bom fechamento de tubo neural. Se esse fechamento não ocorrer da maneira adequada, quais seriam os... A gente tem algumas malformações, né? Como a espinha bífida é a mais comum, por consequência do ácido fólico, mas são algumas malformações. Você tem um fechamento do tubo e ele não fecha direito, e com isso, todo o crescimento do feto, a partir daí, fica prejudicado. É. Para as mulheres que precisam mudar hábitos alimentares, né? Então, o melhor é ela começar isso antes de engravidar. Se ela tem essa consciência, se ela sabe que não tá muito bacana, que ela não se preocupa muito com a alimentação, ou que ela tá com excesso de peso, o ideal seria ela já começar essa preocupação antes. Sim, porque primeiro para ela garantir melhor nutrição para aquela fase inicial em que ela ainda não vai ter o tal do positivo, né? Ela não sabe ainda que ela tá grávida, ela pode demorar muito para engravidar, ou pode ser muito rápido. E aí ela precisa garantir que tem um mínimo de uma boa nutrição para os primeiros... Pode demorar algum tempo para ela receber esse positivo, mas pelo menos para as primeiras semanas de gestação em que ainda não dá para identificar. Mas tem a questão do peso também, né? O peso da mulher, ele pode refletir em vários desfechos negativos para a gestação. Isso é bastante estudado. E não só o peso que a mulher tem ou ela aumenta durante a gestação, mas aquele que ela tinha no momento em que ela engravidou. Então, a gente tem desfechos tipo maior risco de diabetes gestacional, maior risco de bebê grande para a idade gestacional, a gente tem um risco maior de pré-eclâmpsia, e tudo isso poderia, de certa forma, ser não necessariamente evitado, mas diminuir o risco se essa mulher começasse a gestação com um peso mais adequado. Muito melhor do que ela, durante o curso da gestação, tentar adequar esse peso. Tem prejuízo? Pode ter prejuízo para o bebê ela fazer uma dieta restritiva durante a gestação? Pode. O pensamento é o seguinte: o ganho de peso da gestação, ele não é um ganho de peso só da mulher. A mulher ganha alguma coisa, existe um esforço do corpo para fazer um estoque de gordura para garantir uma energia, né? É uma reserva de energia para garantir a produção de leite. Então, existe realmente um esforço do corpo de fazer esse acúmulo de gordura. Mas esse é um percentual bem pequeno do ganho de peso total. Porque o bebê vai ter um peso de 3 a 4 quilos. Tem o peso da placenta. Tem o peso do líquido amniótico. A placenta, você sabe mais ou menos, em média, pesa o quê? Eu já soube esse valor, mas agora eu não sei. O que eu consigo te dizer é que o custo total desses tecidos aumentando, bebê, sangue, placenta, líquido, mama, isso dá em torno de uns 7, 8 quilos. Tá. Então, é bastante. Sim. Bastante. Se a mulher não ganha peso, não ganhou nada, isso já significa que, na verdade, ela perdeu. Porque ela ficou no 0 a 0 quando ela criou esses novos tecidos. Se ela perder peso, a gente está entrando numa restrição muito grande. Não se recomenda que a mulher perca peso. Não tem nenhuma referência falando que é ok, tranquilo, perder peso na gestação. Mas, quando eu tenho uma mulher que começa a gestação com hábitos muito ruins, e ela toma uma consciência, né? Agora que ela tem um bebê, ela se conscientiza de que ela precisa melhorar. Eu preciso fazer por mim e por ele. Exato. Essa mulher, às vezes, muda tanto o padrão de alimentação que ela, inevitavelmente, emagrece. E aí, eu não vou te dizer que isso é de todo ruim, né? Porque, na verdade, ela emagreceu porque ela melhorou muito o padrão. Então, é meio que uma compensação, né? Perdeu peso, fez uma restrição, mas está melhorando muito a nutrição. Ela diminuiu a ingestão calórica ali do dia, mas ela melhorou a qualidade. Sim, ela está comendo menos gordura saturada, ela está comendo menos sal, ela está comendo menos química dos produtos industrializados. E, bom, só vantagem, tá? Então, não necessariamente vai ser ruim, mas isso não é algo que a gente deve incentivar. A gente deve recomendar. Porque quando a mulher está ingerindo ela precisa de 2.000 calorias, ela está ingerindo 1.500,
há uma chance de que essa restrição ali de 500 calorias, chutando num número, impeça uma chegada adequada de nutrição e de caloria para esse bebê que está sendo formado. Então, um dos prejuízos, para dar um exemplo que é muito direto, é uma restrição de crescimento. Esse bebê não tem um ganho de peso adequado como deveria. Fora que na restrição, a gente pode não estar conseguindo adequar quando você está comendo menos caloria do que você precisa, então você está comendo menos volume. E aí, como é que eu garanto que ela está ingerindo todos os nutrientes que ela precisa nesse volume de comida menor? Entendeu? Então, existe uma chance maior dela fazer alguma deficiência específica também de micronutrientes. Então, tem que ser algo muito bem conduzido. O ideal seria ela estar em acompanhamento. A mulher que começa a gestação com sobrepeso, com obesidade ou com alguma comorbidade prévia, essa daí tem muita indicação para fazer um acompanhamento nutricional durante toda a gestação. A famosa dieta balanceada, né? Sim, é isso. Clichê. Os alimentos essenciais para que isso ocorra assim, durante a gestação especificamente. Tem algum grupo alimentar que seja mais importante nessa fase? Todos são, mas tem alguns que a gente sabe, a gente já vê acontecerem carências com maior frequência, ou que a gente já sabe que no padrão ocidental é mais difícil de atingir a recomendação. Ômega 3 a gente não tem consumo muito, muito bom de frutos do mar, de peixe especificamente, e em contrapartida ainda tem um problema de sugerir um consumo maior de peixes, que é a contaminação dos mares por mercúrio, principalmente, né? Metais pesados de uma maneira geral, mas especificamente do mercúrio. Então, a gente fica ali entre a espada e a cruz. Se eu aumentar muito o consumo de peixe, eu também estou aumentando muito mercúrio. Mas se ela comer menos peixe, ela não vai atingir a recomendação de ômega 3. Então, a recomendação é fazer até 3 porções na semana. E para boa parte dos casos, fazer a suplementação. Hoje, a maioria dos obstetras, inclusive, tem... Os suplementos para gestante já tem vindo com ômega 3. Os suplementos para gestante já vem com ômega 3, né? Isso. E a maioria dos obstetras tem recomendado. Isso não é uma recomendação fechada igual é a do ácido fólico. O ácido fólico é indiscutível, tem que fazer. Ômega 3, não. Mas é que tem esses pormenores aí e a gente tem optado por fazer. Mas, às vezes, dá para fazer também a adequação com a dieta. Não é impossível de fazer adequação com a dieta, mesmo sem aumentar muito o consumo de mercúrio. Então, o ômega 3 é um que é crítico, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. O cálcio é o que eu vejo muito na minha prática, é muito difícil atingir a recomendação. Então, e um consumo baixo de cálcio é um fator de risco, por exemplo, para ocorrência de pré-eclâmpsia, né? Então, eu fico muito atenta ao consumo de cálcio. Normalmente, ele não está nos suplementos para gestantes. E aí, a gente precisa fazer a parte. Frequentemente, eu faço a parte. O ferro, porque a anemia é a carência... A anemia é a doença mais prevalente no mundo, que é derivada de uma carência nutricional. O ferro é o nutriente mais carente, mais frequentemente em carência, em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária, em qualquer sexo. Em qualquer condição socioeconômica, é a maior deficiência nutricional em prevalência que a gente tem. E a gente tem as etapas de risco, né? O idoso, a criança pequena e a gestante. A criança pequena suplementa ferro, né? Suplementa até os 2 anos, né? Sim. Justamente porque eles têm por conta do crescimento acelerado, eles têm há uma incidência muito grande de anemia nessa faixa etária. Protocolo suplementar. Todo mundo, sim. Aí, a idade que começa depende um pouco de alguns fatores, mas todas vão fazer até 2 anos de idade. Sempre até os 2 anos. E a gestante é um desses grupos de risco para fazer a anemia, porque a necessidade é grande também. E aí, esse é um que a gente vai ficar atento. O SUS faz, tem um protocolo específico. Na rede privada, a gente vai acompanhando a ferritina para ver se precisa fazer. B12 é muito importante de avaliar. E aí, não é no consumo. Porque tem muita gente com bom consumo de produtos de origem animal fazendo deficiência de B12, por baixa absorção. Então, esse eu acompanho sempre por exame. E aí, qual seria a causa desse... Baixa absorção mesmo, por conta da qualidade da dieta, por conta de uso de antiácido. Tem alguns fatores para essa baixa absorção, mas é uma prevalência grande também. E a B12, ela é muito usada para replicação celular. Quando você tem um feto sendo formado, você precisa muito de B12. Então, não ter B12 e é silencioso, a gente não tem muito sintoma. Isso que eu ia perguntar, qual o sintoma, assim, falta de B12... Falta de sintomas... São sintomas super específicos, super comuns na gestação, ainda que não tenha deficiência de B12. Mas memória baixa, dificuldade de raciocínio, cansaço.
Tudo que a grávida passa. É isso, entendeu? Então, é difícil, né? Quando você até tem sintomas mais clássicos, confusão mental, etc. Mas aí, quando você já tem uma quantidade de B12 bem baixa. Muito específico, de uma queda esses bem sintomas acentuada. iniciais, eles são quando a gente está começando a ter uma queda de B12. E aí, você tem sintomas inespecíficos que qualquer gestante acaba tendo, né? Então, o ideal é acompanhar. E eu vejo muita gestante com B12 baixa. É um nutriente crítico para a gestação por conta da replicação celular. Então, esse eu fico bem atenta também. O B12 normalmente vem nos suplementos para gestante? Não? Em dose muito baixa. Quando a gente realmente precisa suplementar, tem que ser muito mais. Aí tem que passar muito a recomendação. A B12 ela tem uma absorção muito baixa. Então, para a gente fazer a suplementação, a gente faz uma hiperdose em relação ao que é a recomendação através da alimentação. E aí, o que tem na suplementação, na maioria das vezes, na não alimentação, você acha B12 aonde? Em que alimentos? Carnes, produtos de origem animal, de uma maneira geral. Carnes, lácteos, ovos. E a gente consome muito. Sim. Mas ainda assim, a gente vê ela em carência bem frequentemente no exame. E a baixa de ferro, quais são os sintomas que... Alguns são parecidos com a B12, né? Então, você tem cansaço, muito sono. O primeiro trimestre é todo de sono, né? Mesmo que você não tenha carência de ferro. Mas é cansaço, sono. Quando o ferro começa a descer um pouco mais, quando a anemia está mais severa, falta de ar, palpitação, que são sintomas de uma tentativa de levar o oxigênio pro corpo, né? Você tem baixa. O ferro é que leva. Você tem a hemácia, o ferro está lá dentro, ele se liga no oxigênio e ele é que carrega o oxigênio. Se você tem pouco ferro no sangue, a sua hemácia sai sem o ferro. Tá. Ela sai pequenininha, por isso a gente tem uma anemia que a característica dela é microcitose, é uma célula pequena. Porque aquele interior ali que era de ferro, não tem, o ferro não está ali, então a célula fica pequititinha. E sem o ferro, ela não tem função, ela não existe a célula, mas ela não faz o que ela deveria fazer, ela não carrega o oxigênio. Então, são sintomas de falta de oxigênio. No caso, o ferro, ele é um que ele tende a baixar durante a ferritina, né? Ela vai baixando durante o avanço da gestação? Ele tende a piorar com o avanço da gestação? Talvez, vamos lá que eu vou explicar, porque tem uns poréns aí, na hora de avaliar o exame. A ferritina, ela representa o estoque de ferro, mas ela não tá alta só se você tem um estoque de ferro adequado ou grande. Você pode ter um estoque de ferro baixo, só que ela é um negócio que a gente chama de proteína de fase aguda. Então, quando a gente tem uma doença, ou uma infecção, ela sobe por conta da infecção. Tá. Então, você pode ter, basalmente, uma ferritina baixa, com uma deficiência de ferro, né? Então, seu estoque está baixo. Mas aí você gera uma inflamação qualquer no corpo, essa ferritina sobe em resposta à inflamação. E a gestação, ela é um estado inflamatório. A gestante é inflamada. Então, eu tenho que... Normalmente, o que vai acontecendo é que ao longo do curso da gestação, essa inflamação vai aumentando. Então, essa ferritina ela tem que ser olhada com cuidado, porque ela pode ter baixado pouco, porque, na verdade, ela subiu por conta da inflamação, desceu por conta da deficiência de ferro. Então, é difícil. A gente tem que ir acompanhando essa ferritina com cuidado, tá? Esse é um ponto. E o ideal é, quando você pede a ferritina, que você peça um marcador de inflamação também, que é o PCR. PCR ultrassensível. E se você pede os dois, você vai vendo se o PCR está subindo e a ferritina está descendo, é sinal de que tem o ferro está descendo bem, né? Tá. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação. Quem vai dizer se há uma anemia ou não é o hemograma. Só que eu posso olhar a ferritina para ver se o estoque está descendo e não deixar a mulher entrar no quadro de anemia. Mas é o hemograma que me diz se tem anemia. Outro cuidado que eu tenho que ter. A anemia pode ser por deficiência de B12, B6, ácido fólico ou ferro. Tá. Então, a anemia nem sempre está relacionada ao ferro. Nem sempre. E aí eu preciso ter cuidado, porque eu falei que a B12, às vezes, ela é esquecida e ela frequentemente está baixa na gestação. Então, eu posso ter uma anemia, mas que a célula não está pequenininha, a célula está grande. Essa célula grande, ela normalmente é característica da deficiência de B12. Muito mais frequente B12 do que ácido fólico e B6. Até porque o ácido fólico acaba sendo suplementado. Suplementado. Se você está realmente pensando e planejando engravidar, você ainda toma. Ou mesmo que assim que você descobriu a gravidez, a primeira coisa o obstetra, a primeira coisa que o obstetra vai fazer é pedir para fazer a suplementação de ácido fólico. Se eu não me engano, acho que até os suplementos de vitamínicos de primeiro trimestre todos têm, né? Todos têm, Você sim. já faz ali no pacote. E se for o caso de uma gestação gemelar ou uma gestação de múltiplos, essas necessidades, elas se alteram? Elas vão ficar maiores? A necessidade calórica, sim, mas a recomendação, segundo a RDA,
é igual para período gestacional. E eles não levam em consideração ser gemelar ou não. Tá. Eles fazem uma recomendação única para gestante. A única diferença é a idade, né? As mais novas gestantes, não lembro agora qual o corte, 20 anos talvez, ou 18, eu não lembro agora com certeza, mas tem uma recomendação um pouco maior para gestante de menor idade, mas entre gemelar e gestação única não precisa de mais ferro ou de mais B12 não por ter mais de um bebê. Não, mas tem uma diferença calórica, né? O custo da gestação para 2 bebês, para 3 é maior. Nem tem um referencial para 3, né? Mas para gemelar é mais que o dobro às vezes. A gente tem a faixa, segundo o IOM, a faixa de ganho normal, adequado, depende, porque para você determinar quanto uma mulher precisa ganhar de peso na gestação, você precisa primeiro olhar quanto ela tinha de peso. Tá, então o peso inicial seria a referência, seria a referência. Base. Mais especificamente o IMC, né? Porque você vai olhar o peso em referência à estatura daquela mulher. Uhum. E aí você tem 4 faixas diferentes, né? Então você pode ter uma mulher com baixo peso, eutrofia, que é aquela que tá com peso adequado, sobrepeso e obesidade. Aí de obesidade pra frente a gente não diferencia mais. Né? Tudo obesidade. Na gestação, tudo obesidade. E aí eu posso ter desde 5 quilos, que é o mínimo de faixa de ganho de peso para mulher obesa, até 18 quilos, que é o máximo para mulher que iniciou com baixo peso. Então, eu tenho de 5 a 18 quilos. Eu tenho uma faixa bem grande de referência de ganho de peso. Para gemelar, a gemelar, que é o que eu tenho de cabeça, a gemelar com peso eutrófico, ela vai ganhar 24. Tá. Então, você pode ter até mais do que isso se você tiver uma gestante gemelar de baixo peso, que agora eu não lembro de cabeça exatamente quanto é. Mas a eutrófica vai até 24. É um ganho de peso muito maior, sabe? É o dobro. E aí o ganho, o custo energético é maior, então essa mulher tem que comer mais também. Normalmente o apetite acompanha. Tirando o último trimestre, né? Porque o espaço é menor também. No Rafael eu lembro que no último trimestre eu não conseguia comer direito, porque eu comia um pouco e parecia que eu tinha saído de uma churrascaria, sabe? Eu não conseguia, a comida... Imagina ser 2. Imagina 2. Não é isso. Aí, às vezes, tem uns sintomas meio chatinhos de terceiro trimestre por conta do espaço reduzido mesmo. Tá pressionando ali o estômago também, e aí o espaço que sobra pra entrar o alimento acaba sendo menor. Aí essa mulher tem que comer mais vezes ao dia, tem que fracionar bem. São várias refeições ao dia, em volume bem pequeno, pra ela conseguir dar conta do que ela precisa comer. Eu lembro que no Rafael eu perdi peso nesse finalzinho, assim. Perdi, tipo, 1,5 kg nesse finalzinho, porque eu não conseguia comer, não dava. A comida batia, não cabia. Isso. Não cabia mesmo. E às vezes ainda quando tem essa diminuição de espaço, às vezes vem acompanhado de desconforto também, azia, refluxo. Sim. E aí piora tudo, né? Não consegue comer mesmo. Então a gestante que ela já tem uma tendência de anemia, com a evolução da gestação, isso pioraria. Teria uma tendência a piorar. Sim. Se já for um histórico dela ali. Sim, prévio. É porque ela vai consumindo, né? Se ela não tem um consumo adequado e ela tá consumindo cada vez mais, até porque à medida que vai aumentando o curso da gestação, eu vou aumentando a produção de sangue também, né? Então, você tem um aumento de produção do sangue da própria gestante, ali no primeiro e segundo trimestre, depois você tem a formação de sangue do bebê, né? Então, isso já é um consumo do ferro. O ferro está sendo usado para formar... Usado para as células do sangue. As prioridades daquela ali. E se ela tem um consumo inadequado, a tendência é que ela vá tirando o estoque dela, até que esse estoque se reduz e ela entra no quadro de anemia. E a tendência é empiorando se a gente não remedia, se não faz a suplementação, se não melhora a alimentação. Então, sim. Agora, se é uma gestante que já sabe que ela tem uma tendência a fazer anemia, a gente vai preferencialmente suplementar ela desde sempre, fazer uma suplementação já profilática, né? Uma prevenção para que ela não faça deficiência. Eu faria isso. Pode ser o caso da pessoa ter que vir a fazer até injetável. Em alguns casos, sim, quando desce demais. Aí tem que fazer. Que aí o comprimido ali, ele não absorve. Em alguns casos, sim. Tem que fazer injetável. Ganho de peso, né? Que a gente estava falando um pouquinho ali. Então, a gente tem que se basear e olhar primeiro o peso inicial dessa gestante, né? Quanto ela tinha de peso quando ela engravidou. Você falou que normalmente o volume de tecido aí fica na faixa de 7, 8 quilos, né? O natural ali do processo. Então, dentro de uma gestante... Esqueci o termo que você falou. Eutrófica. De uma gestante eutrófica. Até quanto é considerado saudável ali? Até quanto é considerado... A faixa de referência da eutrófica vai de
Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Vai ser próximo, talvez eu erre Tá. um outro pontinho. Mas, se eu não me engano, vai de 9 a 14. Tá. Tenho quase certeza que é essa faixa. 14, com certeza, 9, eu não tenho certeza. Talvez seja 8. Mas é em torno disso, 9 a 14 quilos. Mas como é que eu escolho? É uma faixa grande também, né? Como é que eu vou escolher se ela vai ganhar 9 ou se ela vai ganhar 14? Depende de alguns fatores. O primeiro, de início, ela chegou para mim no primeiro trimestre, eu vou olhar se ela estava mais para a faixa inferior ou superior, porque eu tenho a faixa de IMC. Tá. Eu vou olhar se ela está mais próxima do baixo peso ou mais próxima do sobrepeso. E aí eu vou escolher mais ou menos dependendo dessa faixa inicial. Mas às vezes ao longo do curso da gestação eu preciso fazer algum ajuste. Eu vou vendo que essa mulher de repente está precisando, está sentindo mais fome. E aí eu calculei para ela ganhar 10, mas ela está sentindo muito mais fome e ela acabou aumentando um pouquinho a quantidade. Só que se eu continuar nesse ganho de peso, eu tinha calculado 300 por semana, ela está ganhando 350. Uhum. Ela está comendo saudável, só que ela está sentindo mais fome. E no final ela vai ficar dentro dos 14 quilos, beleza, vamos ajustar. Uhum. Entendeu? Até porque esse referencial do IOM, ele tem milhões de críticas. Eu ia até te perguntar, no caso, por exemplo, de uma mulher que engravida que tem a prática de atividade física, que tem um volume maior de massa muscular, de massa magra, por exemplo. Dentro ali daquela medição peso e altura, ela pode ter considerado até um sobrepeso sem que ela tenha gordura corporal. Aí quem tá avaliando vai ter que usar o bom senso, né? De ver que aquela mulher tá na faixa de sobrepeso, mas ela não tem fisicamente a característica de um excesso de gordura. Uhum. E aí a gente vai adequar, né? Uma mulher que não tem, ela tem mais peso porque ela tem uma massa muscular que é fora da média para a mulher, não porque ela tem um tecido adiposo fora da média. Sim. Para aquela mulher. E aí a gente consegue fazer isso na avaliação física, né? Olhando essa mulher, avaliando. Pode até avaliar percentual de gordura, que não é muito comum na gestação, mas dá para avaliar. É isso que eu ia perguntar, também. a avaliação de percentual de gordura não é usual, né? Não é usual, dá para usar em alguns casos, mas não é usual. Eu normalmente não faço. Não vejo muito sentido de fazer, mas tenho colegas que fazem. E aí, com essa avaliação mais completa, a gente consegue mudar ela de faixa, né? Tem que usar o bom senso. Mas, além disso, mesmo que a mulher tenha sido classificada adequadamente, ela não tem esse excesso de massa, ela realmente tinha sobrepeso, mas ela pode ficar fora daquela faixa. E eu que estou acompanhando, estou vendo que está tudo bem. Eu estou acompanhando a ultra, o bebê está ganhando peso de maneira adequada, os exames dela estão bons, e ela, de repente, não está dentro daquela faixa que o IOM tinha proposto de ganho de peso, mas tá tudo bem. Uhum. Então a gente precisa olhar com senso crítico, sabe? Aquilo é um referencial, mas não é uma verdade absoluta. Né? Eu posso ir adequando ao longo da gestação, dependendo do que eu tô vendo no acompanhamento. Para a mulher que faz atividade física, esse momento da gestação, ele não é um momento favorável, digamos assim, pro ganho de massa magra. Pode acontecer. Pode acontecer. Não é favorável do ponto de vista metabólico, né? Não é. Mas se ela não há nenhum problema que ela faça uma atividade com esse fim. Tá. E se ela ganhar massa, ótimo. Muito bom para ela. Uhum. Mas é que tem toda uma mudança metabólica durante a gestação e no pós-parto também, que não ajuda muito. Mas pode ser que ela ganhe. Não existe contraindicação de fazer exercício de força. Existe contraindicação de, no primeiro trimestre, a mulher que era sedentária começar a fazer uma atividade física, especialmente se for uma atividade física extenuante. Uhum. Então, você não fazia nada, de repente estou grávida, vou mudar minha vida. Vai fazer crossfit. Não rola, entendeu? Mas se a mulher já faz crossfit, ela pode continuar fazendo tudo que ela fazia até então. A menos que no curso da gestação tenha algum impedimento, que aí ela vai avaliar nas consultas obstétricas. Mas uma gestação com um curso típico, saudável, ela não vai parar de fazer atividade física. Então pode até acontecer dela vir a ganhar. Pode, sim. Mesmo não sendo o melhor dos cenários, digamos assim, para que isso aconteça falando, de forma metabólica a falar. Suplemento na gestação. Tantos vitamínicos é o recomendado, né? Para você dar aquele... Mais ou menos, vai lá. A gente tem uma recomendação meio tem uma entidade que é a Cochrane, que ela tem uns artigos de revisão, ela faz umas revisões sistemáticas que são meio que referencial para a gente fazer algumas condutas. Tem um artigo deles que ele fala mais ou menos o seguinte: nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, existe um benefício de usar multivitamínico durante o período gestacional. Eles não encontram o mesmo benefício em países desenvolvidos. Tá. Por que isso? Qual é a lógica por trás disso? Se eu tenho um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, eu tenho maior chance de ter uma mulher com baixo acesso a uma alimentação de qualidade do que num país desenvolvido. Uhum. Então, na verdade,
o que está por trás dessa conclusão é que eu preciso olhar a qualidade da alimentação que essa mulher tem para saber se ela vai se beneficiar ou não de um complemento multivitamínico. Porque se eu tenho uma mulher com um consumo alimentar adequado, eu vou fazer uma complementação com multivitamínico, isso não traz benefício a mais para ela, porque ela já tinha um consumo adequado. E, inclusive, eu tenho que tomar cuidado para não fazer superdoses. Mas, para algumas mulheres, vai ser bom fazer esse multivitamínico. O que eu faço na prática, já que eu sou nutricionista e meu papel é avaliar a dieta da mulher. Eu vou olhar o recordatório, em alguns casos, pedir diário alimentar, que aí é mais fidedigno, né? O diário alimentar é o que a mulher vai, ao longo dos dias, preenchendo na hora que consome. O recordatório é aquele que você vai conversar com ela sobre o que ela consumiu nas últimas 24 horas. Ali. E aí conta um pouco com a memória, enfim, eu tenho mais falhas. Principalmente se for gestante. Exatamente, que já não tem a memória muito boa. Então, eu vou avaliar através do recordatório, ou se eu precisar de algo mais minucioso, eu vou fazer um diário alimentar, e eu vou calcular o que ela está, de fato, ingerindo, vou ajustar o que eu consegui na dieta, porque daí eu também tenho um limite, que é o que ela consegue fazer. E aí, o que eu não consegui através da dieta é o que eu vou colocar na suplementação. Eu normalmente trabalho assim. Mas quando não há a possibilidade de avaliar a dieta dessa mulher, a gente pode usar um multivitamínico, sim. E no caso de whey protein? O whey protein, ele... Vamos lá. A gente dificilmente tem necessidade de fazer uma complementação. Na gestação, às vezes sim, mas via de regra, a gente não tem uma necessidade de complementar proteína. É muito difícil uma pessoa que não está passando da recomendação de proteína, na verdade. A gente come aqui na dieta ocidental, na dieta brasileira, a gente consome muita proteína. Então, não haveria real necessidade. Às vezes, o que acontece, a maioria das pessoas vai optar pelo whey por ser fácil de usar, por ser mais fácil de dosar, por ter certeza de quanta proteína exatamente a pessoa está ingerindo naquele momento X que o nutricionista queria que tomasse, enfim. E às vezes a gestante já chega tomando esse whey. Não é um problema, não é necessariamente um problema tomar whey, mas eu preciso tomar cuidado com a qualidade desse whey. Porque senão a mulher vai estar tomando um monte de aromatizante, vai comer adoçante, de repente vai comer um adoçante que não é o melhor, o mais indicado para gestação. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ele não é proibido, mas a gente tem que tomar cuidado com a qualidade. Em alguns casos, o whey pode ser indicado. Na verdade, nem precisa ser whey. Porque a maioria das vezes que eu vou indicar um whey, eu tô indicando para uma mulher vegetariana que realmente está tendo dificuldade, de fato, está tendo dificuldade de atingir a recomendação de proteína. E aí eu não vou fazer o whey, eu vou fazer uma proteína vegetal, né? Porque o whey é o que vem do leite, né? E aí essa vegetariana estrita, provavelmente vai ser a estrita que vai precisar disso, ela não vai fazer o whey. Mas nesses casos eu indico, e aumentar a proteína é muito interessante no caso de restrição de crescimento intrauterino. É o caso em que você está vendo que o percentil de peso do bebê nas ultras vem caindo. Ao invés dele manter o percentil aumentar, ele está em queda. E aí, quando a gente tem uma desconfiança de restrição de crescimento intrauterino, uma das recomendações é aumentar a ingesta de proteína. E aí a gente pode fazer através do whey. Então, tem esses dois casos em que ele pode ser muito bem-vindo. Mas ele não é proibido. Para a mulher que já faz uso, ela pode continuar fazendo? Pode continuar, sim. Desde que a gente, de repente, melhore a qualidade para não ter problema de ingerir alguns antes que ela não deveria ingerir. Não deveria ingerir. E a creatina? A creatina... Existem umas linhas de pesquisa hoje... Bem recente, isso tá mais em voga desde, se eu não me engano, surgiu ali por volta de 2014, 2016, eu acho, e entrou mais na comunidade científica por volta de 2020. Eu acho que mais ou menos essas datas. Existe uma hipótese de que a creatina ela é, de fato, a gente sabe disso, ela é muito usada no metabolismo energético durante a concepção, a pré-concepção, concepção e a reprodução de uma maneira geral. Inclusive na gestação. Então, ela é importante. Mas eu estou falando da creatina que vem da alimentação. Uma creatina que vem das carnes, dos produtos que tem proteína, de origem animal. E aí existe uma hipótese de que a suplementação com creatina, essa creatina que a gente usa na atividade física, ela poderia ser um protetor cerebral, neurológico ali. Especialmente no caso, para evitar uma hipóxia ou evitar algum comprometimento neurológico no caso de um bebê que nasceu pré-termo, que é
prematuro. Antes do prazo. Exato. Então, existe essa hipótese. Mas a gente, por enquanto, não tem evidência científica ainda para fazer uma recomendação. Então, existe a hipótese, ela vem sendo estudada. Tá. Mas a gente ainda não recomenda isso. Surgiu com estudos em ratos, com bons resultados. Agora tem um estudo piloto grande, de um estudo observacional, que vai trazer bastante clareza, né? Mas a gente ainda precisa fazer os randomizados, então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas ela parece, talvez, quem sabe, ser promissora. Tudo indica que. Mas talvez não atenda as expectativas. Mas pode ser que ela tenha esse componente muito interessante de proteção cerebral. Então, assim, hoje, a paciente gestante te procura, ela já fazia uso da creatina. Você aconselha que ela pare de fazer ou que ela continue fazendo? Não existe contraindicação para fazer. Eu só não sei se ela tem indicação. Tá. Porque depende de como está a alimentação dela. Talvez uma gestante vegana, né, ou vegetariana estrita, talvez tenha indicação para fazer, porque realmente eles têm uma quantidade mais baixa de creatina por não consumir produto de origem animal. Mas em quem está com uma dieta onívora, consumindo boa quantidade de proteína, essa pessoa acaba usando muito como um recurso para melhora do desempenho na atividade física. E não sei se teria indicação nesse momento para isso. Eu tenho que avaliar individualmente. Entendi. É porque tenho visto muitos estudos aí, ou não vou dizer que eu li os estudos, mas de nutricionistas falando que hoje tem muitos estudos voltados para a creatina, para a parte também cognitiva. Então acredito que tem essa relação. Eu não vi nada especificamente sobre isso. O que eu já li a respeito dessa proteção. E aí, isso é bem importante. Falando, né? Inclusive, que seria indicado assim, em qualquer faixa etária, para pessoas mais idosas, que protege. Então, para os idosos, sim. Os idosos têm uma redução. Não é muito meu público, tá? Então, eu vou tentar resgatar. Isso tá na caixinha lá de muitos anos atrás, quando eu li alguma coisa a respeito disso. Mas a creatina... O que eu lembro da creatina os idosos acabam tendo mesmo redução, todo o metabolismo ali, até no consumo, na utilização. E ela é muito interessante para manutenção de massa magra, por exemplo. Esse papel neurológico eu não cheguei a pegar. Eu acho que eu já estava fora dessa área quando talvez isso surgiu. Mas eu faço um gancho com o que eu tenho lido da gestação e faz sentido, né? Sim. Para mim faz algum sentido. Então pode ser que sim. Mas ainda não é uma recomendação fazer na gestação, não. Tá, beleza. Alimentos. Que alimentos... Tem alimentos que devem ser evitados durante a gestação? Por, sei lá, risco de contaminação ou algum efeito adverso? Tem. Por risco de contaminação, basicamente. Efeito adverso também. Efeito adverso, a gente tem a cafeína, os produtos com cafeína e o adoçante. Que não é proibido, mas existem tipos que podem, tipos que não podem, e tem dose também, né? Cafeína especificamente tem dose. Em relação à contaminação, a gente tem dois contaminantes para quais a gestante está muito suscetível, que é o toxoplasma e a listéria. O toxoplasma, ele tá nas carnes mal passadas, e ele pode estar em vegetais mal lavados também. Que, na verdade, é uma contaminação, né, com as fezes do animal, que tem os ovos do toxoplasma. Então, eu posso ter na carne mal passada e eu posso ter na fruta, verdura, legume que não foi bem higienizado. E a listéria está nos lácteos. Então, quais são as duas recomendações nesse sentido? A gestante não pode consumir produto lácteo que foi feito com leite não pasteurizado. Então, ela não pode consumir leite cru. Então, queijo de pequeno produtor, queijo de canastra. Coisa de comprar do interior, assim. Isso, exato. Da avó faz. Não só do interior. O queijo canastra, por exemplo, mesmo aquele do mercado. Sim, o queijo canastra não passa pasteurização. Tá. Então, ele também não poderia ser consumido. Mas muita gente confunde achando que não pode consumir gorgonzola. Pode consumir gorgonzola. O problema não é o fungo, o problema é a chance de contaminação por listéria. E aí, se esse gorgonzola foi feito com leite pasteurizado, ela pode consumir. A questão tem que ser leite pasteurizado na produção do queijo. E não pode leite lá na fazenda e tal. Aí não pode. E em relação a toxoplasma, a carne tem que ser bem passada. E frutas, verduras e legumes, a gente tem que ter certeza de como foi feita a higienização. Então, existe uma recomendação de não consumir aquele do restaurante, uma fruta que você pegou no mercado e não lavou, você tem que levar. Isso é muito interessante, porque as pessoas não sabem fazer a higienização adequada. Vamos lá. Não é para usar vinagre.
O vinagre não mata micro-organismo. Tá. O vinagre, no máximo, ajuda a soltar as sujidades. Então, ele vai soltar aquilo que está preso ali, sei lá, tem um caracol preso na folha, vai ajudar a soltar. O máximo que ele faz é isso. Mas ele não é recomendado para a morte de micro-organismo. Então, não adianta nada botar vinagre. Não é para lavar com detergente. É outra contraindicação também. Você pode usar água sanitária. Só que você tem que ficar atento a duas coisas. A concentração da água sanitária pode variar. Então, as pessoas usam aquela máxima de 1 colher de sopa para 1 litro de água, mas se a concentração for diferente, muda também essa indicação. Não é que a concentração da água sanitária não é padrão de todas as marcas? Não. A maioria delas vai seguir essa linha, 1 colher de sopa para 1 litro, mas você pode ter uma concentração diferente, então tem que ficar atento a isso. E se a água sanitária tiver alvejante, você já não pode usar mais para higienizar alimento. Então, tem que ser hipoclorito puro e tem que olhar a recomendação que está lá na embalagem da água sanitária, porque ela vai ter essa recomendação lá. Tem aqueles produtos específicos para higiene de... Tem umas pastilhinhas que você bota... líquido, pastilha, gota. E aí, o que as pessoas fazem? Elas pegam a gotinha, espirra dentro de uma bacia de água. E coloca lá dentro e esquece, vai viver a vida, daqui a pouco, minha maçã. Alface que tá ali boiando. Não é assim que você faz, entendeu? Você tem que ir lá na embalagem, ou da água sanitária, ou do produto específico que você comprou. E aí ele vai dizer, eu lembro de cabeça o clorim, por exemplo, que é a pastilha. Uma pastilha daquela tem que ser usada em 2 litros de água. Então eu tenho que pegar um copo medidor. Eu tenho que contar 2 litros de água, botar a pastilha, esperar ela dissolver, colocar o alimento e contar 15 minutos. Tem que fazer exatamente como está escrito na embalagem. Se eu não fizer como está escrito na embalagem, eu não garanto que mata nada. Inclusive, eu posso fazer cloro demais e contaminar meu alimento. É isso que eu ia falar. Se deixar tempo demais, ele pode acabar absorvendo aquilo ali de alguma forma. Tempo demais, na verdade, não adianta muito, porque você vai tendo diminuição do hipoclorito. Por isso que não adianta botar tempo demais. Mas se eu fizer uma diluição errada e eu tiver uma concentração muito grande de cloro, eu posso ter uma contaminação. De repente, ao invés de 2 litros, você botar 1 litro de água. Sim. Então, não dá para fazer assim. Tem que ser muito bem higienizado. Nem todos eles precisam de enxágue depois. E isso está escrito na embalagem. Esse que eu sei de cabeça que a pastilha não precisa. O hidrosteril também não precisa. Mas você tem que ler. Tem que ler qual é a recomendação do fabricante. Isso. E a cafeína? Ela existe alguma quantidade que ela é segura para ingerir durante a gestação? Sim, a recomendação atual é que a gestante não passe de 200 miligramas de cafeína no dia, né? E isso vai variar um pouco, porque depende muito da concentração de cafeína que você vai ter ele no grão e no momento que você fizer o preparo mesmo do café e tal. Eu uso de referência um estudo brasileiro, que é o único que eu já encontrei, que foi avaliar a quantidade de cafeína nos grãos brasileiros. E aí ele diz que são 300, eu fiz a conta, né? E aí eu tenho de cabeça só o resultado final, mas para você chegar a 200 miligramas são 300 ml de café coado ou 150 ml de expresso. Mas se a gente passa de 200 miligramas é o que a gente tem segurança, porque o problema da cafeína é que ela atravessa a placenta. Ela vai chegar no bebê. E quais seriam os riscos dessa cafeína chegar no bebê? A gente tem risco de algumas malformações por conta da cafeína. E aborto também, tem um risco maior de aborto. E aí quanto mais cafeína, mais aumenta o risco de acontecer um aborto. Até os 200 miligramas a gente sabe que é seguro. E aí depois, a cada aumento de 200 miligramas, você tem um aumento também relativo no risco. E aí não pode contar só o café, porque daí... É isso que eu ia perguntar. O cafeína não é só o café, né? Cafeína não é só o café. Então, a gente vai ter no mate, e o mate tem uma concentração boa também. Tô sofrendo com o mate. Pois é, tem que escolher entre o café e o mate, ou então fazer um de café e um de mate, né? Mas mate você não toma que nem o café, né? Você toma um copo. Mas a concentração é um pouquinho menor que a do café. O café é mais concentrado. E tem no iced tea. E aí, às vezes, as pessoas esquecem do esse iced tea é chata, é chá preto. E aí, como é meio que industrializado, parece um refrigerante, às vezes as pessoas esquecem. Tem no refrigerante à base de cola e tem no chocolate. Tem que lembrar do chocolate. Tem que lembrar aquele chocolatinho aquele chocolatinho que pois tem que lembrar nessa conta. E não é incomum a mulher que tem muita vontade de comer chocolate e ainda tem aquela que vai muito adequadamente preferir um 100% não, 70% cacau. E quanto maior o percentual de cacau, maior o percentual de cafeína também. Então você acha que você tá fazendo uma coisa boa indo pro 70%? Você tá. Mas você tem que lembrar de diminuir o seu café. Mas tem que lembrar de diminuir o café, entendeu? Então,
Se for um chocolate ao leite, o teor de cafeína vai ser bem menor e aí dá pra manejar um pouquinho mais. Aí tem que ficar atento só em da onde que tá vindo essa cafeína pra De onde você tá não... vindo essa cafeína aí? pra você não deixar passar nenhuma sem querer. Os chás, eles são proibidos? O chá natural, Não né, que todos. eu digo. Não todos. É muito difícil achar referência segura pra indicar, tá? Eu tenho na cabeça alguns que são até mais comumente consumidos e que eu sei que pode, né? Então, chá de hortelã, mas o chá de hortelã em pequenas quantidades e bem diluído. Camomila é ok. Erva doce também. Gengibre. Inclusive, o gengibre, ele tem também uma recomendação. Porque lá no primeiro trimestre de gestação, quando a mulher... Nem sempre só no primeiro trimestre, mas a maioria no primeiro trimestre. Quando a mulher está na fase do enjoo, o gengibre é uma das coisas que mais alivia os sintomas. E ele pode vir na forma de chá. Tá. Então, não são todos os chás que são proibidos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Esses que eu falei, deixa eu ver se eu falei tudo. Gengibre, hortelã, erva doce e camomila. Esses eu te digo com certeza que podem ser consumidos. Foram uns que eu gravei, que eu tenho certeza de que pode. Tanto faz ser aquele que você compra pronto, do saquinho, como você fazer o chá. Sim, mas aquele do saquinho, ele às vezes tem umas contaminações, né? De ervas e tal. Tá. É mais seguro se você comprar a erva e você fazer mesmo fizer. Isso. Mas é bom fazer um mais diluído também. E é bom não adoçar. Porque daí, eu tenho que tomar cuidado. Outra coisa na gestação que tem que tomar cuidado é com o total de consumo de açúcar. Porque a gestação, ela é um momento de risco maior para desenvolver diabetes. Então, tem todo um cuidado. Você tem sempre que estar pensando no conjunto ali do... Não pode pensar isoladamente, né? Mas chá não é de todo proibido, não. Agora, se for fora dessa lista, aí a gente tem que checar algum documento, né? Porque você tem uma infinidade de ervas. É impossível para qualquer profissional decorar todas que pode e que não pode. Então, daí a gente vai ter que consultar algum material. Mas tem algum chá que não pode de jeito nenhum? Chá de canela, com certeza. Boldo, eu tenho certeza que não. Deixa eu ver se eu lembro os que eu tenho que são mais comumente usados. Canela é o top, que não realmente tá na minha cabeça que não. Cavalinha não pode. Tem um outro que tá na ponta da língua. Hibisco não pode também. Chá verde? Não, mas não é. O chá verde é por conta da cafeína, né? Mas não por conta dos componentes em si do chá. Mas ele acaba entrando por causa da cafeína. É outro, não vou lembrar agora. Tem um outro que tava na ponta da língua, eu não consigo lembrar. Mas se fugir um pouco desse, tem que lembrar de confirmar com o obstetra ou com o nutricionista se pode ou se não pode consumir. Tá. E a canela? Você falou do chá de canela, mas a canela em canela pó... como tempero pode usar. Pode usar. Sim, a não ser que seja muito exagerado, dificilmente, né? Uma coisa é você concentrar o princípio ativo da canela no chá. Você tá fervendo ela para soltar aquele princípio ativo e concentrar naquele líquido. Não é a mesma coisa que você consumir ela como tempero, que você vai botar um pouquinho do pó. Então, como tempero, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não. E tem algum outro tempero que não pode ser usado, não? Não. Tempero... Só tempero ultraprocessado, né? Industrializado, que tem o glutamato monossódico. E aí a contraindicação não é uma contraindicação absoluta, mas é muito para evitar por causa do excesso de sódio, para evitar o risco de uma síndrome hipertensiva na gestação. E os adoçantes? O adoçante, o ideal é que você consuma o mínimo possível, porque mesmo aqueles que são liberados, eles têm uma dose segura na gestação. Então, pode aspartame, pode sacarina, pode estévia, pode os tols, xilitol, eritritol. Só que todos eles têm que ser consumidos com parcimônia, porque a gente tem uma dose, entendeu? Então não é para sair distribuindo. Assim como o café, assim como a cafeína, você tem um percentual dia aí de que você pode ingerir. Isso, e varia dependendo de qual adoçante você está falando. Alguns têm um limite maior, outros Por isso que, menor. de repente, os produtos industrializados, você tem que tomar cuidado, porque eles vêm ali... Essa é a questão. Porque, às vezes, passa desapercebido. Você vai comprar, por exemplo, um iogurte, que não é um iogurte diet, iogurte light, e, em sua maioria, aqueles que têm sabor, eles têm adoçante também. Suco também, né? Então, às vezes, você está consumindo adoçante sem nem saber. Você não bota ele diretamente... Não, isso você acha que não está consumindo. E aí, depois, você vai descobrir que está dentro desse produto ultraprocessado. Então, alimentos ultraprocessados, doces, de uma maneira geral, tem que dar uma lida no rótulo para ver se você está consumindo adoçante ou não. Tá. Então, ler o rótulo. Né? A gente tinha que ter esse hábito. Isso a gente não tem o hábito em nenhum momento, né? Assim, infelizmente. E ler o né? rótulo não é olhar quanto é que tem de caloria. Não é isso. É ler lista de ingredientes. É ler com olhar crítico, né?
tem muito aditivo ali, tem um monte de nome que você não consegue. Eu brinco com as crianças, eu brinco assim, lê aqui, não pode gaguejar. Se gaguejar é ruim, entendeu? E se elas gaguejam, elas sabem que elas Já não podem sabe consumir. que não pode consumir aquilo Pode, ali. né? Mas deve evitar, não pode Sim, consumir sim. rotineiramente. E quanto à hidratação? Tem uma necessidade maior, né? Pensa que você tá aumentando o volume sanguíneo. O volume sanguíneo da mulher, ele aumenta 50% na gestação. Então, você pega, eu não sei quantos litros de sangue a gente tem no corpo, mas vamos supor que sejam 10, ele vira 15. Aham. Então, é um aumento, não são 10, acho que não, né? Mas vamos lá, aumenta muito. E aí, você precisa dar conta dessa hidratação para conseguir manter uma boa hemodinâmica. Tem alguns, no geral, a sede é grande, assim, você tem um sinal de sede, você precisa ficar atenta a responder. Aham. Tem muita gente se entra numa pegada de trabalho, se distrai com as rotinas do dia a dia e acaba esquecendo. Então, é muito bom, como para qualquer indivíduo, não só para gestante, deixar uma garrafa de água perto para não esquecer de beber água. O problema na gestação é quando a mulher está enjoada ou com sintoma de refluxo. Porque daí, às vezes, ela não consegue mesmo. Tá. Né? E tem 3, na verdade, porque tem também o que a gente chama de cealorreia, que é uma produção excessiva de saliva. Uhum. Isso é muito comum no primeiro trimestre. Minha mãe teve, na verdade, até o final. Eu tive na segunda Nas gestação. 3 zonas todas, até o final. Ela falou que ela só parava quando É nascia. pior que enjoo, eu diria. É muito ruim, até porque ele piora o enjoo. Né? Então, o enjoo, eu tive enjoo na primeira gestação sem cealorreia, na segunda gestação eu tive com cealorreia. É muito pior, muito pior. Você vai engolindo, vai ficando enjoado. Só que se você vai cuspindo, você desidrata. Aham. Porque ao mesmo tempo que você tá cuspindo, e desidrata mesmo, porque é muita saliva. É muita saliva, uma salivação excessiva, É né? excessivo, é muita Minha mãe falava que era uma saliva. salivação até grossa, que não era uma saliva Exato. normal. Não dá pra manter na boca. Você fica tentando manter. você não consegue. É desconfortabilíssimo. Não dá pra tolerar. Então você tem que cuspir. Porque se você engole, você fica enjoado. Aham. Ajuda muito ficar chupando gelo. A minha mãe falava que quando ela tava na rua era bala. Com bala na boca, porque na rua... O problema da bala é que você vai conseguir também. Então, normalmente eu peço pra ficar chupando gelo. Até porque o geladinho também alivia o enjoo. Então, você vai unindo o útil ao agradável. Porque alivia, não resolve. Quando a gente dá essas recomendações, precisa deixar isso bem claro. Não resolve, alivia. Aham. Água com limão. Aí você vai lá cheio de empolgação, você fala assim, cadê? Cadê que não resolveu nada? Aí um picolé... É isso, melhora, mas não resolve, né? O que resolve é o tempo ou não. Talvez não também. Mas voltando, verdade. Pois é, porque se você dá uma recomendação falando, faz isso aqui que vai resolver o seu enjoo. Pô, Água com gás melhora? É melhor que... Tipo, água com gás com limão. É melhor do que se água normal com limão? Pro enjoo, não tem essa referência não. Isso aí é percepção individual. Tá. O que melhora o enjoo é gelado e cítrico. E o gengibre. Nossa, picolé de limão com gengibre é uma boa ideia para aliviar, não para resolver. E aí nasce a cealorreia. E quando você tá tomando, ele alivia. Acabou. É isso, exatamente. Volta tudo. Exatamente. Gengibre é a mesma coisa, né? Eu andava com lasquinha de gengibre cortado e ia mastigando. Quando ele acabava, eu precisava botar outro na boca, porque parece que resolve, é instantâneo. Naquele momento Naquele ali que momento, você parou, o enjoo volta. O enjoo é bem chatinho, né? Mas, voltando, a gente tá falando da hidratação, a gente deu uma volta, né? Adoro essas voltas que a gente dá. Foi parar lá no gengibre. Foi lá no enjoo e voltou. Mas é que tá tudo interligado. Mas a hidratação tem esse problema, porque aí chega no primeiro trimestre, já não dá muita vontade de beber água. Porque você bebe água, piora o enjoo. Isso é bem comum de acontecer. Aí, se a mulher ainda tem a cealorreia, ela não tá bebendo água e ela ainda tá expelindo esse líquido. Então, não é incomum fazer uma desidratação, tem que ficar atento mesmo. Aí é que vem essas estratégias, né? De chupar o gelo, de chupar o picolé, de usar o chá de gengibre, água de coco, às vezes é mais bem tolerada, e aí dá para fazer hidratação com água de coco, só tomando cuidado para não fazer muito carboidrato. Porque, normalmente, nessa fase, o carboidrato é uma pedrinha no sapato no primeiro trimestre, porque na hora que você tá enjoado, o que desce bem? É pão, é macarrão, biscoito, creme cracker. É isso aí. Né? Então, não é incomum que a gestante fique o primeiro trimestre muito à base de carboidrato. E, assim, talvez não tenha um problema, mas se ela já tiver uma predisposição, ela está fazendo um consumo inadequado, excessivo de carboidrato. Carboidrato não é inimigo de ninguém. Carboidrato é fundamental na gestação. O bebê se alimenta desse carboidrato. Então, tem que consumir carboidrato. Só que se ele estiver excessivo, eu posso acabar contribuindo
né, junto com fatores de predisposição para desenvolver um diabetes gestacional. Então é isso, você tem que ficar sempre ali tentando olhar o contexto todo para ir fazendo as adequações. E acho que também tem a questão, né, quando você fala de hidratação, que naturalmente a mulher, depois do primeiro trimestre, no primeiro trimestre nem tanto, mas de você fazer muito xixi, né? A gente toda hora tá com vontade de fazer xixi. E aí fica naquela assim, não quero beber água porque eu não quanto quero mais água eu fazer beber, mais vezes eu vou ter que ir ao banheiro. Então gera esse incômodo, assim, acontece de alguma situação que eu vou estar muito tempo na rua, falar, cara, não dá pra beber água agora, porque senão eu vou ficar indo ao banheiro toda hora e não tem como eu ir no banheiro Ou à noite, né? Ou à noite, você passa a madrugada inteira indo ao banheiro, Sim. porque então você precisa beber a água. A gestação é maravilhosa, né? Tanta coisa boa que acontece. É incrível. Uma delícia. Tirando essas coisas. É bom, é ótimo. A barriga é linda. É muito legal ver o bebê, sentir o bebê chutando. Mas é isso. É isso. E a gente começou a falar sobre isso, mas como que a alimentação ela pode ajudar na gestão ali dos sintomas? A gente falou do enjoo, né? Algumas dicas aí pro enjoo. Mas, por exemplo, azia. Azia é o seguinte, a principal causa de azia no primeiro trimestre é o aumento da progesterona. Aí a progesterona, uma das funções dela, uma das ações dela é diminuir contração muscular. Porque ela impede que o útero contrai e expulse o embrião no primeiro trimestre. Só que ela acaba tendo uma ação meio global. Ela não vai especificamente lá no útero, só tem receptor no útero. Ela vai acabar tendo receptor em outros lugares. Então, a gente tem uma diminuição da mobilidade toda do trato gastrointestinal. E aí, por consequência disso, eu tenho mais chances de prisão de ventre. E lá no estômago, eu tenho um músculozinho que ele fecha. Tem dois, né? Um esfíncter, que é um músculo que fecha a entrada e a saída. E aí, seu músculo fica relaxado. E o que vai acontecendo aqui? Eu tenho o trânsito todo mais tempo parado, eu fico mais tempo com o alimento parado no estômago, com esse músculo do esfíncter relaxado, e o conteúdo volta. E aí eu sinto azia porque o estômago ele é todo protegido contra a autodigestão. Porque ele digere proteína, e o nosso corpo é feito de proteína. Quando esse ácido volta para o esôfago, é como se começasse a corroer mesmo. E aí eu começo a sentir dor. Dá aquela queimação, aquela... É isso, porque eu tô tendo ácido gástrico voltando para uma região em que não tinha que ter. Não tem proteção. E aí machuca, dói, incomoda. Essa é a azia do primeiro trimestre. E no último trimestre, no terceiro, eu tenho somado a progesterona, eu ainda tenho diminuição do espaço, né? Então o bebê começa a pressionar o estômago, eu tenho um espaço menor, eu tenho fome, eu como. E você aí come um negocinho assim, parece que você saiu do rodízio. É isso, pressiona esse esfíncter e a comida... junto com o ácido gástrico, acaba voltando. Então, a maior parte das sugestões, de recomendações, manobras para azia são posturais. São muito relacionadas a postura e volume, na verdade. Então, posturais. A forma como você senta depois de comer, né? Então, muita gente senta curvado e daí você tem que tentar... A gente vai ter que tentar dar aquela reclinadinha, assim, estratégica, marota para trás. Aquela coisa cabeça, aquele almoço de domingo, sabe? Para você não pressionar com o próprio corpo e não diminuir mais ainda o espaço do estômago. A gente evita deitar, é bem clássico, né? Evita deitar logo depois de comer, então tem que esperar mais ou menos 1 hora, 2, dependendo do nível de desconforto. Algumas têm que realmente dormir com inclinação, né? Tem que botar os travesseiros. Ou aquele... Tem até um... Tem, uma almofada. Anti-refluxo, né? É, ela tem almofada anti-refluxo. Faz uma triângulo, rampinha, né? assim. É um triângulo. E volume e fracionamento, porque eu preciso aumentar, eu não posso comer muito, né? Porque eu não posso pressionar esse esfíncter. Então, eu tenho que comer um volume menor mais vezes ao longo do dia. Então, essas são as principais estratégias para azia. Agora, tem alguns alimentos que acabam piorando. Clássico, macarrão e pão. É muito difícil uma gestante que está lá no auge da azia que não vai ter sintoma comendo macarrão e pão. Que eles pioram, então. Eles pioram. Sim, é bem comum. Dá uma melhorada se você torrar o pão. Mas pão pão branco e macarrão frequentemente pioram a azia. E aí tem outras coisas que vão variar muito de mulher para mulher. Inclusive, pão e macarrão também varia. Mas quando tá já ferido e você consome uma coisa ácida, você acaba tendo um desconforto. Então, é bom evitar alimentos mais ácidos. Mas isso é meio individual. Tem mulher que vai comer e não vai sentir nada. Vai sentir. E tem alguns temperos fortes, né? Tipo pimenta,
que são mais irritantes de mucosa. O chocolate é irritante de mucosa, o café é irritante O de leite mucosa. O leite, ele altera o pH, ele não é diretamente irritante de mucosa, mas ele faz uma... É o contrário, né? Ele sobe muito o pH, e aí, para ajustar o pH do estômago, você tem mais produção de ácido clorídrico. Então, ele tem um efeito rebote. E aí, ele pode piorar depois. Especialmente se ele é consumido puro, tá? Se for no meio de uma refeição, isso não acontece. Mas um copo de leite puro, no momento que você tá com azia, faz um efeito rebote. Tá. Aquelas náuseas matinais que algumas mulheres sentem que acordam extremamente enjoadas. Tem alguma coisa de alimentação que pode ser feita para melhorar isso? No geral, é mais bem tolerado alimento seco e crocante. E creme cracker é muito amigo do primeiro trimestre. Assim, não é um alimento excelente, mas é redução de danos, né? Sim. É isso ou não comer. Sim. Se ela comer um creme cracker e junto com o creme cracker ela conseguir comer um cottage, tá valendo, tá botando mais proteína, tá botando o cálcio, né? Então, a gente vai fazendo redução de danos. Mas creme cracker costuma ir muito bem. Ou torradinha, né? Desde que não seja açúcar, tá valendo. Açúcar a gente tenta evitar mesmo. E aí, para esse enjoo matinal, eu uso algumas manobras. A Testal, que funciona melhor de mulher para mulher. Eu gosto muito. A que eu mais gosto, quando é bem tolerado, eu uso muito, é fazer um smoothie matinal. Porque o gelado normalmente dá uma melhorada. Apesar dos alimentos líquidos não serem tão bem tolerados, quando é uma fruta... Muita mulher refere melhora do enjoo com algumas frutas. Fruta é muito bem tolerado nessa fase de enjoo. E, tô botando fruta, né? Sim. Então, tá ótimo. Então, eu peço para congelar porções de frutas variadas e fazer combinações. Batendo a fruta congelada num liquidificador potente ou num processador de alimentos, tipo um sorvete. Tá. De preferência cítrico, porque o cítrico diminui o enjoo também, o ácido, né? Então, você pode fazer, sei lá, manga com abacaxi, morango com banana. Seria uma combinação de frutas congeladas ali Congeladas que você e bate. batidas, porque aí eu junto o cítrico, congelado, e eu ainda coloco um alimento bem tolerado. Essa eu gosto bastante quando é bem tolerado, e no geral eu uso ela como estratégia. Aí você começa pelo smoothie, dá uma melhorada no enjoo, depois come alguma coisa sólida quando dá. E às vezes eu uso chá de gengibre. Aí eu peço para deixar pronto no dia anterior, para ficar geladinho, né? Deixa na geladeira. Começa o dia com chá de gengibre. Às vezes também ajuda. E a constipação? A constipação, primeiro a gente tenta na dieta. Tá. E aí tem que aumentar a fibra. E apesar de muita gente achar que come uma boa quantidade de fibra, na hora que a gente vai calcular, não tá come. tão legal assim. Não tá tão legal assim. Então, primeira coisa, olhar se a quantidade de fibra que tá ingerindo tá adequada. Segunda coisa, hidratação. E não adianta aumentar a fibra e não aumentar a hidratação. Então, se está tendo alguma dificuldade para hidratação, vou ter que dar um jeito de aumentar esse consumo hídrico. Então, primeiro fibra, depois hidratação. Agora, mesmo com fibra e mesmo com hidratação, às vezes trava mesmo porque tem o efeito metabólico ali do hormônio. E aí, o que a gente tem de maior recomendação, validado em estudo, é fazer fibra suplementada. Aqueles pozinhos que compra na farmácia, e aí você suplementa. Isso tem um efeito muito bom. Dependendo da mulher e do que a gente avalia na dieta, um suplementozinho de magnésio também ajuda bastante. Mas aí precisa avaliar a dieta e precisa fazer individualizado. Tá. Então, o magnésio. Psyllium pode na gestação? Pode. Mas aí, entre o psyllium e essa fibra, que é a que é mais estudada, eu acabo usando a fibra solúvel até por questão mesmo. de estudo mesmo, de mais segurança. Eu uso ela, até pela facilidade de comprar, de utilizar. Eu vou nela mesmo, mais fácil. E diabetes gestacional? Quando a mulher, às vezes a mulher não tem nenhum histórico enfim, nem da familiar, né, de diabetes e tal, e se vê nesse quadro de diabetes gestacional. Tem alguma coisa para se fazer para já prevenir desde o começo? Alguma preocupação que de repente já tenha que ter pensando nessa possibilidade? A gente pode olhar o histórico da própria mulher. Se ela, por exemplo, a gente não tinha um diagnóstico tão bom de diabetes na nossa geração, né? Então, mulheres de 30 anos, mais 35 mais, elas podem ter vindo de uma gestação com diabetes sem diagnóstico. Então, eu pergunto se a mulher sabe o peso que ela nasceu. E quando já nasceu com peso muito elevado, eu não tenho certeza de que foi um diabetes gestacional, mas talvez seja, e eu já olho com isso um pouco mais de cuidado. Então, eu vou olhar o peso dela quando ela nasceu, tem que olhar o IMC pré-gestacional, porque aí se ela está fora da faixa ideal de IMC, ela já tem um risco maior. Idade, e a idade é um ponto. Porque quem fica grávida antes dos 35? Entendeu? Hoje é a minoria. Hoje em dia é a minoria.
É a minoria. E a gestação de 35 para cima, ela já é risco. Só isso já é. Isso pode ser um fator isolado. É injusto, mas é isso aí. Mas é isso, entendeu? Então, dizer que não tem fator é mais ou menos, porque a maioria das nossas mulheres estão engravidando depois de 35. A estatura também, mulher de baixa estatura tem um risco maior. Enfim, então a gente tem que olhar se tem algum fator de risco ali na história dela e se tem um fator de risco, se ela já teve uma gestação prévia com diabetes gestacional também. Então, se ela tem um fator de risco, eu já vou cuidar desde o início, eu já vou tratar ela como risco e eu vou fazer toda a prevenção. Tá. A prevenção é igual ao tratamento. É a mesma coisa. Então, eu vou falar do tratamento, mas ela serve para prevenção também. A gente é uma díade aqui, né? E isoladamente, eles até têm um benefício na prevenção e tratamento do diabetes gestacional, mas o resultado bom mesmo é quando você soma esses dois. Atividade física e uma alimentação adequada, dieta. Dieta com O que é essa dieta? Não é uma dieta low carb. Então, às vezes chega... Tem muito aquela coisa da dieta ser algo restritivo, né? Tipo, dieta é restrição, Pois é. E quando você fala de diabetes, as pessoas já ficam automaticamente... A gente viveu, talvez ainda viva, acho que saiu do boom, mas a gente viveu uma era de medo de carboidrato muito grande, sabe? Carboidrato era o inimigo, todos os males. Acho que ainda é um pouco, acho que né? Ainda é, né? Acho Então, que você conversa com uma pessoa, você fala assim, tô precisando emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato. Pois é. E aí, como a gente vem dessa era low carb, né, em que a low carb ganhou muito espaço, que as pessoas acham que carboidrato é vilão, que é ruim, enfim. No momento que vem um diagnóstico do diabetes gestacional, a pessoa vai achar, às vezes não só a gestante, mas o profissional que está atendendo também, tem que tirar carboidrato. Não é isso. Não é isso. E, às vezes, tirar o carboidrato é um tiro no pé. Primeiro porque o bebê precisa desse carboidrato. Essa é a energia do bebê. Se você não está consumindo carboidrato de maneira adequada, você pode prejudicar a chegada de energia pro bebê. Uhum. E segundo, que se eu vou tirar o carboidrato, eu acabo aumentando muito gordura. A gordura saturada, em excesso, ela pode prejudicar o receptor de insulina. Então, ela pode ser um fator indireto para piorar na insulina, então tiro no pé. Eu tirei carboidrato fazendo uma dieta super restritiva, tô aumentando muito gordura saturada e eu pioro o controle glicêmico. Eu já vi isso acontecer. Que tá melhorando? Eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer na prática. Da gestante chegar comigo com muito medo de comer carboidrato, o descontrole muito grande da glicemia e não estava consumindo carboidrato, mas estava consumindo muito gordura saturada. E às vezes é difícil desfazer isso na cabeça da pessoa. Muito difícil. Muito difícil. Você tá porque o pensamento se já tá difícil controlar sem carboidrato, eu vou comer, Imagina tá louca. se eu vou comer, ela tá maluca. Ela tá maluca, não vou comer, vai piorar. Difícil, muito difícil. Mas essa dieta não é low carb, ela é controlada em carboidrato. Então, eu dou uma reduzida, embora não seja o que a gente vê em recomendação. Os guidelines falam para manter o mesmo percentual de carboidrato, que é de 50 a 60. Eu não concordo muito, porque a minha prática me diz que o resultado é melhor quando eu dou uma leve... E aí é uma prática minha. É o meu resultado. Eu fui observando que quando eu coloco 40% de carboidrato... Mas olha só, eu saí de 50, 60 para 40. Uma dimensão pequena. Mas quando eu vou para 40% de carboidrato, se é uma boa qualidade de carboidrato, que aí eu tenho que preferir os alimentos... não carboidrato simples, né? Diminuir o consumo de açúcar... Sim. Preferir menos farinha branca, mais farinha integral, preferir fruta, porque já tem a fibra junto. Essa é uma dieta adequada. Então, eu vou fazer 40% de carboidrato, eu vou melhorar a qualidade desse carboidrato e eu vou distribuir. Isso é um ponto-chave. Eu tenho que distribuir esse carboidrato de maneira adequada ao longo do dia. Porque eu posso estar dentro dos 40%, com uma boa qualidade de carboidrato, mas eu estou fazendo uma concentração grande em uma única oferta. E isso acaba desregulando a pós-prandial, que é a glicemia após comer. A mulher que recebe diagnóstico de diabetes gestacional, ela vai ter que fazer um controle ao longo do dia, né, da glicemia capilar. E ela vai fazer 1 hora, a maioria, né? Depende, tem uns critérios, mas a maioria vai fazer 1 hora após café da manhã, 1 hora após almoço, jejum, 1 hora após café da manhã, almoço e jantar. Tá. E aí, se eu dou uma concentração muito grande de carboidrato em uma mesma refeição, mesmo que eu esteja seguindo os outros critérios, eu acabo alterando a pós-prandial, então eu não tenho bom controle. Então eu preciso distribuir esse carboidrato de maneira adequada ao longo do dia. Então eu criei lá eu observei uma gramatura de carboidrato dentro de um conjunto e eu uso essa gramatura. Normalmente vai ficar ali em torno de 40 até no máximo 50 gramas de carboidrato por refeição. Eu evito chegar aos 50 gramas. Tá. Isso não quer dizer muito para quem não é nutricionista, mas é o meu controle.
Então, eu tenho que fazer essa dieta e eu tenho que fazer atividade física. A soma dos dois é padrão ouro de tratamento de diabetes gestacional. A gente só entra com medicamento quando a mulher já tentou e não conseguiu esse manejo. E, normalmente, ela não consegue o manejo porque ela não está dando conta de seguir a recomendação da atividade física junto com a dieta. Porque se ela conseguir seguir, o manejo é bom. Ela, na maioria das vezes, vai conseguir controlar. Entendeu? E a atividade física tem um número, né? Tem uma quantidade. Você tem que fazer... São 30 minutos 5 vezes na semana ou 1 hora 3 vezes na semana. Então, é um nível de atividade física específico, né? Você faz 3 vezes 30 minutos... Tem que ter uma regularidade. Tem que ter uma regularidade, tem que ter um tempo específico, que é o que a gente sabe que é efetivo, exato. Mas esse é o tratamento e essa é a prevenção do diabetes gestacional. Agora, se essa mulher ela já é diabética... Se ela já é diabética, ela tem que entrar com insulina. Tá. Aí ela, porque não pode fazer... A gente não faz hipoglicemia anti-oral, né? Então, ela pode não estar tomando antes, ela tá fazendo controle com qualquer hipoglicemia anti-oral, mas aí, na hora que ela engravida, ela vai fazer a insulina. E controle, dieta, atividade física, tudo isso continua sendo importante, mas como ela já tinha diabetes, ela vai precisar controlar com insulina. E a alimentação dela, ela já vai seguir o que ela já seguia, né? Ela já tem que seguir um padrão de dieta que ela já deveria vir fazendo. É esse padrão de dieta que eu acabei de falar Tá. Para prevenção e tratamento de diabetes gestacional. Tá. Ela vai ter que fazer a mesma dieta. E a diabetes gestacional, em que momento da gestação ela costuma ser diagnosticada? Ela pode ser diagnosticada em qualquer momento, porque a gente tem dois momentos, duas formas de diagnosticar. Você tem você pode ter em qualquer momento da gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, qualquer momento, uma glicemia igual ou superior a 92, fecha diagnóstico, basta uma. Tá. A uma. Então, lá no primeiro trimestre, primeiro exame, 92 de glicemia, ela é diabética gestacional. Já tem um diagnóstico e ela vai seguir com esse diagnóstico até o final. Eu posso não alterar nenhuma glicemia de jejum no curso da gestação e aí eu tenho que fazer o TOTG, que é a curva. Bem legal de fazer. Eu tô vendo marcar. Minha médica semana passada falou agora, assim, né? Está tá liberada. Eu falei, aham, tô liberada pra fazer. Que ótimo. Como eu tô feliz com isso. Nada agradável. É um exame muito legal. Pra quem não conhece, você faz um examezinho de sangue em jejum. Aí você toma uma garrafinha de um líquido bem gostoso. Muito gostoso, bem doce, que ele vai ficando melado na boca. E você não pode beber água. E aí você tem que esperar 1 hora, colher o exame de sangue novamente, esperar mais 1 hora e colher o exame de sangue pela terceira vez. Isso quando você não acaba regurgitando o tal do se negócio. você regurgitar o negócio, você tem que voltar e fazer você não outro pode dia. fazer o exame naquele dia. Você tem que voltar outro dia e fazer tudo de novo. É ótimo. É muito legal de você fazer esse exame. E aí você tem que ficar lá 2 horas ou mais no laboratório quietinho, que você não pode dar um rolé na rua pra fazer hora, não pode. Você tem que ficar quietinha, não pode beber água e você tem que ficar lá. É ótimo, é bem legal de fazer. É muito legal. E tem que fazer. Tem que fazer. Só não faz se você já teve diagnóstico. Sim, eu perguntei pra minha médica assim, qual a chance de eu não fazer esse exame? Ela, só se você tivesse um diagnóstico de diabetes gestacional anterior. Aí eu... Ou seja, você quer fazer esse exame. Aí eu falei, tá, então eu tenho que fazer mesmo. Então eu já estou liberada pra fazer, mas eu estou... Tem que fazer. Vou marcar. E aí, você pode ter uma outra forma de diagnosticar, porque às vezes a mulher ela não altera a de jejum, mas ela altera a tal da pós-prandial, né, que é depois de comer. Por isso que a gente ingere uma quantidade controlada de glicose e aí a gente tem uma expectativa de glicemia após esse consumo controlado de glicose. E aí, se ela passar dessa glicemia, ela tem um diagnóstico de diabetes gestacional também. Então, tem as duas formas de diagnosticar. Em qualquer fase da gestação pode ter o diagnóstico. E a alimentação do pós-parto? Existe alguma preocupação específica nesse momento? Assim, na verdade, a recomendação de ingestão de nutrientes é maior no período de lactação para a maioria dos nutrientes, é maior no período de lactação do que na própria gestação. A produção de leite é muito custosa para o organismo. Tanto do ponto de vista calórico, quanto do ponto de vista de micronutrientes. Então, a vitamina A é maior no período de lactação, a vitamina C é maior. Vou ver se eu lembro todos. De ferro não, de ferro é menor. Zinco é maior, então tem vários. A maioria deles é maior no período de lactação do que no período de gestação. E muita mulher acaba deixando de tomar o suplemento, né? Então, talvez até eu vou te dizer que eu acho que é até mais importante tomar a suplementação no pós-parto do que durante a gestação, porque na gestação você tá sozinho, quer dizer, não sei que seja segundo filho e tal, mas ainda assim, você não tem um bebê para cuidar. Você tem um mínimo de, apesar de você não estar comendo bem, às vezes, você tem ainda uma facilidade ali de tentar organizar minimamente a sua dieta. Depois
caos total, bebê pequeno, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Você não consegue, aquela coisa, você bota o bebê ali, o bebê chora e tu pega de novo. É você isso, não tem aquela nem... loucura, né? Que não vai ser assim para todo mundo, mas talvez para 99% das famílias vai ser isso aí, né? A verdade seja dita. Então, você tem um consumo maior, você tem uma alimentação pior, e aí talvez a suplementação seja até mais indicada. Mas o que eu... Sem contar com a suplementação, porque a gente tá falando de comida, né? O que eu posso fazer na comida? Primeiro, quem é profissional de saúde precisa dar uma mínima preparada, né, na mulher que tá no primeiro filho, né? Que vai ter o primeiro filho, do que é ter um bebê recém-nascido em casa. Porque a maioria cai de paraquedas. Mesmo quando a gente prepara, ninguém tá tão bem preparado assim pro que é os 3 primeiros meses de vida de um bebê, né? Então, tem que dar uma preparada e falar, olha, você não vai conseguir fazer comida, bem provavelmente. Você não de repente, faz isso antes, exato, quando você tá grávida, já congela, que ou você então já vai planeja alguém que vai poder fazer isso pra você. Ou já compra em algum lugar que vai te entregar com uma regularidade, isso aí. Enfim. Especialmente para as primeiras semanas que, assim, você tá conhecendo aquele bebê, você não tem ideia de quem ele é, ele não sabe quem você é ainda. Às vezes a amamentação não flui muito bem. Enfim, né? Tem que se planejar. E aí é bom quem tá acompanhando a mulher dar esse... Aí você ainda tem o puerpério ali, um boom de hormônio que você não sabe o que você vai virar naquele período. É isso, a gente muda muito, né? A gente muda em vários sentidos. Muda emocionalmente, muda fisicamente. Então é difícil, a gente não sabe mesmo o que vai ser. A gente não tem como estar 100% preparado, porque cada puerpério vai ser de um jeito. Eu tenho 2 e o segundo não foi igual ao primeiro, né? Tudo muda. E aí você tem que ter esse preparo. Então, é bom que você se planeje de quem vai arrumar a casa, quem vai ao mercado, quem vai cozinhar, quem vai esquentar essa comida. Porque, às vezes, pegar a comida que está congelada no freezer e esquentar já é difícil. Porque, às vezes, é um bebê que só fica no colo o tempo todo, que você sair do peito chora. Essa é uma realidade. Né? O pai da criança voltou a trabalhar, a mulher está sozinha em casa. Então, eu peço para ter esse planejamento de congelar alguma coisa. Eu peço para deixar algumas frutas. A vitamina A é uma coisa muito importante, é um nutriente muito importante no pós-parto. E a gente tem estudos de prevalência e é uma carência frequente, né, nas mulheres que amamentam. E a vitamina A do leite materno, ela depende do consumo da mãe. Então, normalmente, eu peço para deixar coisas alaranjadas, congeladas, assim, sabe? Então, deixa cenoura, deixa abóbora, deixa mamão para fazer um smoothie. De repente, aquele que ela já aprendeu a fazer na gestação, ela continua fazendo depois. Come ovo, que é uma coisa relativamente fácil e tem vitamina A também. O ovo sempre cozido? Não. Mas... Cozido não, necessariamente, mas não pode ser ele cru, ou pode? Ou tem alguma... Não, aí já não tem mais... Mas na gestação, sim. Na gestação, a mulher na gestação ela é mais suscetível a contaminações de uma maneira geral, porque o sistema imunológico está mais baixo. Deprimido. Mas depois que nasceu... Depois já não mais, assim... Não dá pra dizer que não tem um risco, tem um risco pra população em geral, mas não é igual da gestante, não. Tá. Não ia ser legal, né, você ter uma contaminação. Claro, não. Principalmente com um bebê pequeno em casa. Mas já não precisa não ter esse risco maior, tanta neurose com isso. Não. Quando a gente falou de alimentos proibidos, eu esqueci de perguntar de um que parece meio óbvio, mas não custa a gente falar, né? Consumo de álcool. Daí a gente já aproveita e fala da lactação também. O álcool na gestação é absolutamente proibido. Zero. Porque a gente não tem como saber quais são as doses seguras. Imagina que para eu saber qual é a dose segura, eu ia ter que dividir grupos de gestantes entre mulheres que consumiram X e a outra consumiu 2X. Eu ia ter que ficar testando dose. Não é um estudo que dá para fazer. Sim. Ninguém ia querer participar de um estudo desse, né? Não passa no comitê de ética, nem começa. Como é que você vai... Não tem como fazer. Eu quero testar. Ver... Não pode, mesmo que você queira. Né? Tá. Não é nem questão de querer. Nem é questão de querer. Não poder. Passa no comitê de ética, não tem como fazer. Então, a gente não tem como saber quais são as doses seguras e a gente já pode ver acontecendo a síndrome alcoólica fetal, que é o problema, né, um conjunto de problemas, na verdade, né? A síndrome alcoólica fetal, ela pode ter vários o bebê pode ter vários comprometimentos por conta dela. Então, pode ser comprometimentos físicos mesmo, defeitos de má formação, e podem ser defeitos... no comportamentais, inclusive comprometimentos comportamentais que perduram a vida inteira. Falhas ali cognitivas e emocionais que vão perdurar pela vida inteira. Então, é muito sério, é muito grave,
pode acompanhar o indivíduo para a vida inteira e a gente não tem como saber quais são as doses seguras. Então, na gestação, o álcool é 0,0000. E no período de lactação, a gente até tem um estudo que tem uma tabelinha que aí para maiores de 6 meses, eles enfatizam lá que antes dos 6 meses a recomendação é 0 mesmo, até porque o consumo de álcool pode diminuir a produção de leite. Existe uma relação do consumo de álcool com menos produção de leite. E aí, talvez você nem tenha o prejuízo do bebê consumindo o álcool, mas você tem uma produção de leite menor. E na verdade, você tem vamos dizer assim, não é um dito, mas tem uma questão cultural que falam que tem que a cerveja preta para aumentar a produção ela de aumenta leite. A produção de leite. Mito total, né? O álcool diminui a produção de leite. E ainda pode alterar o sabor do leite, fazer o bebê recusar por um período, por conta do sabor. Então, tem problemas, né? Tanto na gestação quanto na lactação, o álcool é contraindicado. E aí tem essa tabela lá no estudo, mas ele é muito usado para mulheres que já estão fora do período de amamentação exclusiva, então maiores de 6 meses. E aí a tabela ele dá um número de doses para o peso da mulher, né? Então tem um cruzamento, né? O peso e o número de doses. E aí, quantas horas você tem que ficar sem amamentar, dependendo da quantidade de álcool que você ingeriu. E aí dá para liberar alguma coisa, mas é pouco, bem pouco. Não dá para, se você já era uma pessoa que fazia um uso de álcool, uma quantidade maior ali, você não vai conseguir fazer isso no período de amamentação. Isso, também, isso. Michaele, obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Mais dúvidas foram esclarecidas. Mais mitos caíram por terra. Né? Obrigada pela sua presença de novo aqui. Imagina, fico feliz por ter voltado, fico feliz por participar quantas vezes quiser. Tamo aí, adoro falar. E ela sabe, ela gosta, ela se empolga, ela se envolve. Maravilhosa. Obrigada mesmo pela sua presença mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com a gestante ou com aquela mulher que está querendo engravidar, para ela ficar por dentro aí do que esperar durante a gestação em relação à alimentação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.